Vamos orar comigo? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo momento maravilhoso que nos concedeu, Senhor, por essa oportunidade de poder te louvar, te exaltar. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar em tua casa, Senhor, sentir a tua presença em nosso meio, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor Jesus, e agora eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando com cada um de nós, ó Pai. Que através dessa palavra, Senhor, nós sejamos orientados, ó meu Deus, e que possamos fazer tudo segundo aquilo que é o teu querer. Eu te peço no nome santo de Jesus, ó Pai. Você pode estar a sentar? Eu estarei fazendo uma leitura no Evangelho de João, no capítulo 2. É um texto bastante conhecido nosso, quando Jesus ele purifica o templo. E o texto diz assim, a partir do verso 13: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: Que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? E respondeu-lhe Jesus: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei de novo. E disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava a respeito do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram na palavra, na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. O Evangelho de João, ele foi o último dos evangelhos a ser escrito. Então, se nós olharmos com carinho para este evangelho, a gente vai ver que, olhando os 4 evangelhos, nós vamos ver que Mateus, Marcos e Lucas, eles estão ali, sempre falando dos mesmos assuntos, textos paralelos. E em João a gente não vê essas repetições, porque João, quando ele escreveu este evangelho, ele já tinha conhecimento dos 3 outros evangelhos. Então, o evangelho de João, ele foi escrito a uma resposta de algo que estava acontecendo nos dias que ele vivia, depois que ele saiu cativo da ilha de Patmos, que ele teve aquela visão, que Deus dá a ele, Jesus dá a ele a visão que nós temos hoje, o Apocalipse. Ele escreve a carta, o Evangelho de João, e escreve as 3 cartas, e também escreve o livro de Apocalipse. E esse evangelho é uma resposta a um povo chamado os gnosticistas. Eram pessoas que acreditavam que o pecado, ele não era feito, ele não era, não tinha influência no corpo, porque ele era feito só no corpo, então ele não influenciava na alma, perdão. Então aquele pecado que era cometido no corpo, não tinha problema nenhum, podia pecar o que quisesse, desde que isso não afetasse a alma. E o que acontecia? Essas pessoas estavam ouvindo a palavra de Jesus, estavam teoricamente aceitando a Jesus Cristo, e se infiltravam no meio da igreja e começavam a pregar a sua mensagem, de que o pecado não ia interferir desde que ele não fosse praticado contra a alma, mas fosse praticado somente contra o corpo. Então, não tinha problema nenhum. E eles pregavam que a história de Jesus era mentira, de que jamais poderia uma divindade vir, nascer como Jesus nasceu, sofrer o que Jesus sofreu, ressuscitar e subir aos céus. Jamais uma divindade poderia acontecer isso com uma divindade. Ou seja, aquilo que nós cremos e pregamos é uma mentira. E essas coisas começaram a se infiltrar no meio da igreja. E João, ele escreve esse evangelho para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa o capítulo 1 dizendo assim: olha, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, o verbo era Deus. Por mais que muitos hoje até entram por essa linha de pensamento dos gnosticistas, que Jesus é o Filho de Deus, é uma criatura de Deus, e de que Jesus não é Deus. Até na tradução da Bíblia deles, eles escrevem assim, que Jesus é um Deus, não o Deus poderoso que nós cremos. E nós cremos que Jesus, ele é Deus.
E o Evangelho de João foi escrito com esse pensamento, de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o que dá a vida. Jesus ele é apresentado por João Batista, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele tem um encontro com João. A partir daquele momento ele começa a sair e a escolher os seus discípulos, aqueles que estariam trabalhando com ele no seu ministério. E ele vai até Jerusalém, depois de estar em Cafarnaum, depois de ter operado o seu primeiro milagre ali na Galileia, onde ele vai naquele casamento, ele opera o seu primeiro milagre. Jesus desce para Jerusalém, porque se aproximava a Páscoa. E ali tem esse episódio da purificação do templo. Jesus ele vai e ele se depara com uma cena que provavelmente ele já tenha visto inúmeras vezes essa cena. Porque a cena de chegar no templo, ver ali pessoas vendendo animais, ver ali cambistas que estavam trocando dinheiro. Jesus já deveria ter visto isso por inúmeras vezes. Mas naquele momento Jesus tomou uma atitude que para aqueles que viam ficaram assustados. E depois eles questionaram: peraí, faz pra gente um sinal para mostrar que você tem autoridade para fazer isso que você fez agora. Em outras palavras, quem é você para fazer isso aí? Chega aqui, derruba as nossas mesas, chega aqui, espalha os nossos animais, joga todo o nosso dinheiro no chão. Quem é você? Faz aí um sinal para a gente ver que você é o Jesus, que você tem autoridade para fazer isso. E aí Jesus fala para eles: derrubem este templo, e em 3 dias eu vou construí-lo de novo. Aquilo ficou pior do que o primeiro assunto. Porque se Jesus chegando e derrubando aquilo tudo que estava no chão, eles já ficaram indignados quando Jesus fala: derrube o templo. E não é uma igreja como a nossa aqui, que teoricamente ela é grande, mas lá era muito maior. A construção era muito maior. E de repente um homem chega e fala assim: derrubem este templo, e em 3 dias eu vou edificá-lo de novo. E aí vem a resposta: peraí, você está de brincadeira com a gente de novo, né? Porque afinal de contas levou 46 anos para construir isso aqui. E agora você vem dizer que em 3 dias você vai... Mas aí é o entendimento carnal. É olhar para as coisas de Deus de forma carnal. Porque Jesus se referia ao seu corpo. Que hoje nós lemos a Bíblia e nós entendemos que Jesus falava sobre isso. Mas a gente olha para João, que escreve isso, e ele fala assim que depois que Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram dessa conversa que Jesus teve com os cambistas, com os líderes fariseus. E aí eles lembraram que Jesus tinha dito que em 3 dias ele iria edificar o templo de novo. Então eles creram na palavra do Senhor Jesus. Essa situação do verso 14, do verso 15 aqui, a gente tem assistido os noticiários aí e a gente olha e fica: mas que sacanagem, né? Então a gente vê São Paulo ali, aqueles fiscais que estão sendo presos pelas propinas que cobravam, e a gente sabe que isso não é novidade. A gente sabe que isso sempre existiu, sempre vai existir. A ganância do homem em querer mais do que tem e buscar sempre mais e infelizmente buscar de maneiras erradas, né? Através de propinas, através de situações que não condizem, né? Isso não é novo. Segundo os relatos históricos, era a festa da Páscoa, as pessoas tinham que vir ao templo para oferecer sacrifícios. E se nós olharmos para o livro, lembrarmos do livro de Atos, capítulo 2, no episódio do Espírito Santo, a gente vai ver que era a véspera da Páscoa, Jesus morreu, depois de 50 dias tinha o Pentecostes. Estavam reunidos ali pessoas de diversas nações, mas eram judeus que vinham para aquelas festividades. E a festa da Páscoa não era diferente. Vinha pessoas de outros lugares, judeus nascidos em outros lugares, vinham para Jerusalém. Só que eles não podiam trazer os animais nas costas para oferecerem sacrifício. Então o que acontecia? Esses animais ficavam à porta do templo para serem vendidos àquelas pessoas que iam oferecer os sacrifícios. Então tinha ali aquele que podia comprar uma ovelha, que podia comprar um animal maior, e tinha aqueles que tinham menos posse que compravam o pombinho. Mas os que vinham de longe que não podiam trazer os seus animais. E tinha os cambistas. Então a gente sabe dos cambistas que são o câmbio, a casa de câmbio que a gente tem hoje, a troca de moeda. Por que isso? Tudo estratégia de homem para ganhar dinheiro. Eles cunhavam moedas e diziam que... A gente vai olhar para o livro de Êxodo, capítulo 30, e vai ver que lá Deus pediu a Moisés que as pessoas, ao completarem 20 anos, cada uma delas deveriam levar ao templo uma oferta para servir.
como se fosse uma taxa, né? As taxas que a gente conhece hoje, mas que as pessoas deveriam levar ao templo essas taxas, esse dinheiro. E ali é estipulado o valor. E o que acontece nessa época aqui? Os sacerdotes, eles começaram a cunhar moedas, diziam que só era aceito as ofertas para o templo se fosse com aquelas moedas. Provavelmente vocês já andaram nas rodovias aí, tem uma frase, tem as placas escritas em espanhol, né, que os pedágios só são aceitos em moedas nacionais. Então vem o argentino, vem o paraguai e vai querer pagar em guarani, em peso aí, o pedágio não vão aceitar, tem que ser em real. E os sacerdotes, eles fizeram a mesma lei lá. Olha, a oferta do templo só é aceita no real aqui do templo. Não adianta vir com moedas de outros países aqui que a gente não vai aceitar. E o que acontecia? Esses cambistas estavam ali preparados para trocar as moedas. Só que eles faziam de forma desonesta. Principalmente quando estava chegando a época da Páscoa, eles supervalorizavam a moeda do templo. Então, se o câmbio estava 2 por 1, quando chegava nessa época, eles colocavam 3, 4 por 1. Para quê? Valorizar a moeda do templo, e a moeda das outras pessoas era desvalorizada. Aqueles animais que eram vendidos, não eram vendidos de qualquer forma. Eles vendiam acima do preço do valor de mercado. Parece que é algo que a gente vê nos dias de hoje, não parece? Se vocês olharem as reportagens, vocês vão ver que as passagens aéreas para junho e julho do ano que vem já estão o preço lá em cima. Os hotéis para junho e julho do ano que vem, os preços já estão supervalorizados. Então, isso que a gente está vendo hoje não é novo, não é nada novo. Já vem de muito tempo atrás. E o mais triste disso tudo, os sacerdotes que concediam autorização para aquelas pessoas ficarem à porta vendendo. E o mais triste era que a ganância tomou conta desses homens. E aí chegava aquele irmãozinho com um animalzinho, que ele fez todo o procedimento que Deus deu a Moisés a ordem lá, que deveria ser separado o animalzinho lá. Depois de separado ele, que era sem mancha, que não era cego, que não era coxo, que não tinha machucadura nenhuma, que era um animalzinho perfeito. Aí sim, aquele animalzinho que estava separado, ele podia ser levado ao templo e ali ser oferecido em sacrifício, depois que os sacerdotes examinavam. Muitos irmãozinhos pegavam seus animaizinhos e faziam tudo segundo aquilo que Deus tinha mandado. Só que chegava diante do sacerdote, o sacerdote olhava e falava assim, esse seu animalzinho é inaceitável. Não pode oferecer sacrifício. Vai ali fora e compre um daqueles, que aqueles ali são bons para oferta. Tudo isso vinha acontecendo com a permissão daqueles homens que eram os homens que deveriam servir o culto a Deus. Jesus, ele se depara com essa cena. E ele fica indignado, assim como nós olhamos as reportagens, vemos esses homens que oferecem propina, esses homens que cobram propina, esses homens que fazem as coisas tudo de forma errada. E isso deixa a gente indignado, porque afinal de contas nós, cristãos, trabalhamos de forma correta, trabalhamos honestamente, pagamos os nossos impostos honestamente, mesmo que muitas vezes quando você está fechando lá a conta com o leão, você se fica indignado, fala, é muita coisa que eu estou pagando, mas a gente vai e paga porque o governo estipulou aquilo lá. E a gente vê essas pessoas que tentam se dar bem nas costas da gente. E Jesus se depara com uma situação como aquela. Ele faz um chicote e ele começa a arrebentar tudo que estava ali na frente. Hoje nós sabemos que Jesus tem autoridade para fazer aquilo. Aqueles homens não entendiam a autoridade que Jesus tinha. E ele fala, o que vocês estão fazendo da casa do meu pai? Imagine Jesus, que estava nos céus, que ele viu a inauguração do primeiro templo por Salomão. Ele viu a glória de Jesus estava ali, porque afinal de contas a glória de Deus encheu aquele lugar, e era a glória de Jesus que tinha enchido aquele lugar. Jesus viu todas as coisas que aconteciam no santuário. Era a casa de meu pai, era a casa dele. Ele vê a destruição do templo. Depois ele vê novamente a reconstrução do templo na época de Esdras. Ele vê tudo o que aconteceu com a casa de Deus. Agora ele vem como homem. Ele se depara com aquela cena de pessoas que não tinham condições de estar diante da casa de Deus para oferecer sacrifício, que eram os sacerdotes.
e muito menos aqueles homens avarentos que estavam ali dizendo que vendiam, que estavam ajudando, afinal de contas, no culto a Deus. E Jesus se depara com tudo isso. Imagine a indignação do nosso mestre Jesus Cristo com relação a tudo aquilo ali. E Jesus toma aquela postura, uma postura dura, porque o nosso Senhor, Ele é amor, Deus é amor, Jesus é amor, mas Jesus Cristo é extremamente justo, e isso que nós temos que ter em mente. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo. Se nós tivermos que pagar aquilo que nós devemos, nós vamos ter que pagar. E outro dia eu fiquei extremamente indignado. Eu falei, isso não é o meu Deus. E olha o que estão fazendo com o nome do meu Deus. Alguém vai na televisão, diz que esteve numa determinada igreja, pegou o lenço lá que o pastor, presbítero deu, o cidadão lá, que usa o nome de Deus para se engrandecer, usou o lenço e depois jogou, e aquele cidadão tinha uma dívida muito grande com o banco. E ele foi e passou aquele lenço na porta do banco e falou assim, eu não quero essa dívida porque essa dívida não é minha. Afinal de contas, se eu entro no banco, vou lá conversar com o gerente, peço um empréstimo, essa dívida é minha ou não é de minha? E por mais que eu olhe e fale assim, eu não consigo pagar, mas é a minha dívida, e o meu Deus é justo, Ele vai fazer com que eu pague aquela dívida, porque se eu não pagar, eu estou lesando alguém. Se eu aceitei a taxa de juro, se eu assinei o papel concordando com tudo aquilo que estava lá, meu Deus é justo. E se eu não pagar a minha conta, eu estou lesando alguém. E Deus é extremamente justo. E aquele cidadão que usa o nome do nosso Deus, disse que no dia seguinte foi no banco e não tinha dívida nenhuma lá. E conhecendo o meu Deus, eu digo que não foi Deus que apagou todas as dívidas dele ali lá no banco. Mas não foi mesmo. Porque o meu Deus é justo. O meu Deus é justo. E se eu devo, eu tenho que pagar. E nós temos que ter em mente isso. Por mais que eu faça a minha declaração do imposto de renda, por mais que eu olhe pelos extratos do mercado e veja lá todos os impostos que eu estou pagando, se eu começar a comprar aquelas coisas burlando imposto, se eu começar a inventar notas fiscais para burlar imposto de renda, eu estou errado diante do governo e eu estou errado diante de Deus. Diante de Deus. A Bíblia diz que não existe autoridade que seja constituída sem que seja permitida a vontade de Deus. E por mais que para nós isso seja terrível olhar para todas as coisas que nós paguemos hoje, o nosso Deus é justo. Nós temos que entender isso, que o nosso Deus é justo. E Jesus, quando ele se depara com aquela situação, daquelas pessoas profanando o templo de Deus, a casa do meu pai, ele diz, ele fica extremamente indignado, porque ele é justo. E ele toma aquela posição, aquela postura, de arrebentar com tudo que estava ali. E quando eu olhava para esse texto, eu comecei a olhar para esse lugar aqui que nós amamos. Afinal de contas, nós amamos isso aqui, não amamos? Como amamos. Quando nós ficamos um final de semana sem estar aqui, como nós sentimos falta de vir a este lugar para louvar o nosso Deus. E eu comecei a imaginar qual seria a nossa posição se nós chegássemos sábado de manhã para cultuar a Deus e nos deparássemos ali na porta da igreja um carrinho de cachorro-quente. E nem era vina de frango que estava vendendo, hein? Sábado de manhã, vendendo cachorro-quente. Dentro ali, ó, do portão, atrapalhando a entrada dos carros. Aí nós chegássemos aqui para abrir a porta, sabe aquele cidadão que fica no sinaleiro ali, até tem um ali que parece que é bastante caprichoso ali, com aqueles cocadas, com aqueles amendoinzinhos, estivesse oferecendo na porta aqui da nossa igreja. Sábado de manhã. Qual seria a nossa atitude? Nós, que somos homens, será que nós aceitaríamos uma boa isso? Será que nós olharíamos para ele e falar, tudo bem, pode continuar vendendo aí, não tem problema nenhum. Se nós, como homens, ficaríamos indignados, porque afinal de contas esta é a minha igreja, é a nossa igreja, é o lugar que nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Você está fazendo isso aqui na igreja, na porta da igreja, no dia de sábado. Cidadão, dá licença. Vai, como dizem, vai caçar o caminhão que você caiu. E Jesus Cristo, se ele chegasse aqui hoje, e
tivesse que pegar um chicote nas mãos, como ele olharia as nossas atitudes dentro da igreja? Como nós temos nos comportado diante desse lugar, que afinal de contas, ele foi inaugurado em nome de Jesus, ele foi construído em nome de Jesus, ele foi consagrado com um propósito específico de prestar culto a Deus, de ser um lugar onde os filhos de Deus se reúnem para prestar culto a Deus Todo-Poderoso. Qual tem sido a nossa atitude diante deste lugar aqui que foi separado para tal ato? Aquele lugar que Jesus tomou aquela atitude, ela foi separada, ele foi consagrado para adoração a Deus. Jesus fica indignado com a situação daquelas pessoas. Certamente hoje a gente não vai ter vendedor de pombos aí à frente, nós não vamos ter cambista aí à frente, porque aqui a oferta nós recebemos, todos nós recebemos em reais, entregamos em reais com alegria, ofertamos ao Senhor. Então não vai ter cambista ali à frente. Pode até ser que futuramente a gente comece a ter uma maquininha de cartão, como se fazem por aí. Mas nós não vamos se deparar com esses vendedores. Mas Jesus pode se deparar com muitas outras atitudes que profanem o templo de Deus. E qual tem sido a minha atitude diante deste lugar que foi separado? E quando eu falo a respeito desse lugar, nós temos que incluir tudo aquilo que está englobado no templo do Senhor, o pátio da igreja, os instrumentos que estão aqui à frente, que foram consagrados para adoração a Deus. Qual tem sido a nossa atitude quando entramos neste lugar? Qual tem sido a atitude de Jesus olhando para nós, assentados nesses bancos aí? Como Jesus está olhando? Será que ele vai olhar para mim e vai sentir vontade de pegar um chicote nas mãos? Ou será que ele vai olhar para mim e falar assim, meu filho está verdadeiramente me louvando, ele está oferecendo um sacrifício como Paulo ensina, oferecer um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós podemos profanar a casa de Deus de inúmeras formas. A maneira como nós entramos aquelas portas, de qualquer jeito. Sabe os dedinhos ligeiros que ficam teclando no celular dentro da igreja enquanto o culto está rolando aqui à frente, enquanto a adoração a Deus está acontecendo aqui à frente, os dedinhos ligeiros que estão no celular. Ou seja, o foco que é o culto à casa de Deus tem sido em segundo lugar. E muitas outras coisas, como conversas paralelas, conversas que atrapalham o culto, e Deus querendo ser louvado, receber o louvor. E nós, com as nossas atitudes, profanando o lugar de adoração a Deus. Como Jesus tem olhado para mim? Como Jesus tem olhado para a minha vida quando eu adentro aquelas portas? Como Jesus tem olhado para a minha vida no pátio da igreja? E aí vem algo aos pais, que nós devemos tomar o cuidado, nós pais que temos filhos pequenos, ensinar os nossos filhos a respeitar o pátio, porque muitas vezes falamos assim, respeito dentro da igreja, mas o pátio é lugar dedicado ao consagrado a Deus. Nós temos que ter o cuidado, ensinar os nossos filhos a respeitar este lugar. Nós devemos ter cuidado, porque Jesus Cristo, senão ele vai pegar o chicote e vai começar a nos açoitar e a nos expulsar da casa dele. Porque nós dizemos que estamos oferecendo um culto a Deus, mas nós estamos oferecendo qualquer coisa, menos algo que agrade ao nosso Deus. E isso é uma reflexão que nós devemos fazer. Como Jesus olharia para mim, entrando nesse templo? Como Jesus olharia para você? Como Jesus olha o sacrifício de louvor? Como Jesus olha o culto que você oferece a Ele? Jesus olhou indignado para aquela atitude daqueles homens diante da casa de Deus. Como Jesus tem olhado para mim? Como tem sido o culto que eu tenho oferecido a Deus? Será que isso pode ser chamado de culto, aquilo que eu vim prestar aqui na casa do Senhor? Será que é agradável a Deus? Nós cantamos que um dia lindo Jesus vai vir nos buscar. O Gustavo leu o texto de Pedro aqui que fala que nós somos geração eleita, nós somos o sacerdote real, a nação escolhida, o povo adquirido por Deus. Nós somos tudo isso, mas nós estamos nos comportando desta forma? Nós estamos tomando a postura de pessoas escolhidas, nós estamos tomando a postura de pessoas que vão ser levadas para os céus com Jesus Cristo?
qual tem sido a nossa postura diante da casa de Deus? Qual o respeito que nós estamos dando a este lugar santo que é a casa de Deus? Este lugar não pode ser profanado. Aqui é o lugar onde Jesus ele é adorado. Este lugar não pode de maneira nenhuma servir de escândalo. As nossas atitudes não podem escandalizar. A forma com que eu venho para a casa do Senhor não pode gerar escândalo. E aí entra inúmeras coisas. Desde o momento de lá da minha casa, quando eu estou escolhendo a roupa para me vestir, para vir adorar o Senhor. Será que através da minha vestimenta eu estou adorando a Deus ou estou provocando escândalo no meio da igreja? Tudo isso tem que ser analisado para que eu não seja açoitado pelo chicote do Senhor Jesus. Para que eu não traga escândalo para a casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele narra um fato no capítulo 11 de Coríntios, que hoje ele é colocado de forma errada. Em Corinto existiam vários templos, vários lugares de adoração aos seus deuses. E muitos deles existiam as prostitutas gospels. E essas mulheres, elas tinham os cabelos raspados para serem diferenciadas. Porque elas prestavam culto àquele lugar, aquelas deusas e tudo mais que existiam ali. Essas mulheres tinham suas cabeças raspadas para mostrar que elas eram as sacerdotisas, as prostitutas gospel. E muitas dessas mulheres, elas aceitaram o evangelho de Jesus Cristo nessas cidades. Só que a gente sabe que o cabelo não cresce de uma hora para outra. E muitas mulheres estavam dentro da igreja e elas se sentiam envergonhadas. Que para não provocar escândalos, porque afinal de contas, imagine só, alguém que viesse à igreja, olhasse aquelas mulheres que tinham aceitado Jesus com a cabeça raspada e olhar e falar assim, mas aqui está cheio de prostituta gospel, aqui não é, eu estou no lugar errado. Então eu vou para o outro lado. Então Paulo dá uma orientação de que as mulheres deveriam usar o véu na cabeça. Porque quando olhasse, estavam todas iguais. Então ninguém ia olhar e ficar olhando torto assim, porque afinal de contas, infelizmente nós tomamos essas atitudes. Começar a olhar torto, com a cabeça raspada. Assim, essa era daquele lugar. E Paulo toma essa postura. A mulher deveria usar o véu na igreja. Até que o cabelo crescesse. Depois ele fala assim, o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas como aquelas mulheres não tinham cabelo, elas tinham que usar o véu para cobrir a cabeça. E todas as mulheres usavam para quê? Para que todas fossem iguais. Que todas fossem iguais. Para que não houvesse a mistura, para que as que estavam aqui dentro não se parecessem com aquelas que estavam lá fora, que ainda cultuavam os seus deuses naquele lugar. E a gente tem que tomar o cuidado para estarmos aqui dentro e não querer imitar aqueles que estão fazendo as coisas erradas lá fora. Aquelas mulheres tinham aceitado a Jesus Cristo, mas até que o cabelo delas crescessem, elas tinham que ser diferentes daquelas que estavam lá fora, então elas cobriam as suas cabeças, mostrando, olha, eu sou diferente, eu já não sou mais aquela que cultua naquele templo lá, eu sou agora de Jesus Cristo, eu aceitei esse Jesus, eu sou diferente. E nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que ser diferente daqueles que estão lá fora. Nós não somos iguais, porque afinal de contas, nós fizemos a melhor de todas as escolhas de estar ao lado do Senhor Jesus. Então nós não podemos parecer com eles. Nós não podemos querer imitar o que eles fazem. E muito menos querer trazer aqui para dentro aquilo que eles estão fazendo de errado. E como que nós vamos fazer se é certo ou não é certo? Colocando o joelho no chão, pedindo a direção de Deus. Gente, ninguém vai lá na minha casa e vai pintar as paredes da minha casa da cor que eles querem. O pintor vai lá pintar, ele vai pintar do jeito que eu quero, ele vai fazer aquilo que eu quero. Se eu quero que pinte de laranjado, vai ficar laranjado. Por mais que alguém olhe e fale assim, mas laranjado, mas eu quero, é minha casa. Aqui é a casa de Deus, a gente tem que fazer aquilo que Deus quer, Ele que é o dono da casa. E a gente tem que perguntar, Deus, o Senhor aceita isso que eu estou querendo fazer na tua casa? Tenha certeza, Deus vai dar a resposta. Porque Ele não quer de forma alguma que nós, com as nossas atitudes, estejamos profanando este lugar aqui. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir o não do Senhor. E a gente toma as nossas atitudes. E a gente tem que tomar o cuidado. Senhor Deus, eu quero pintar a parede da tua casa, Senhor. Deus, eu quero fazer isso na tua igreja, Deus.
Eu quero cultuar a Ti, Senhor, dessa forma. Será que eu posso? Senhor, será que se eu for na Tua igreja desse jeito, o Senhor não vai me chicotear, Senhor, como o Senhor chicoteou aqueles homens ali? Nós precisamos consultar ao nosso Deus. Porque, afinal de contas, esse lugar aqui foi consagrado para adoração a Deus. É casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os discípulos, quando Jesus toma aquela atitude de expulsar aqueles homens, eles lembram do Salmo 69, verso 9, que fala assim, olha, a glória do teu templo, né? Ou seja, o zelo do teu templo me consumirá. E Jesus foi consumido pelo zelo, porque ele ficou indignado com aquilo ali. E a gente tem que ter zelo por este lugar, assim como Jesus tinha. Nós temos que ter zelo, porque afinal de contas é aqui que, como família, nós nos reunimos para cultuar ao nosso Deus. Então nós devemos tratar, cuidar com esses bancos. É o lugar que nós nos assentamos para ouvir a palavra. É o lugar que aqui estamos, nos assentamos de forma melhor. Pode ser que seja duro, mas é o melhor que nós temos para oferecer. Nós devemos cuidar desses bancos. Não podemos de forma alguma agir com as coisas que foram consagradas para o nosso Deus sem o devido zelo. Sem o devido zelo. E a hora que nós pudermos colocar bancos novos nesse lugar, certamente esse banco vai servir para abençoar outra igreja. Porque é do Senhor, não é meu, é do Senhor, e eu tenho que ter isso em mente. Se é do Senhor, eu cuido. A casa do Senhor, eu cuido. Aqui dentro eu vou trazer aquilo que o Senhor quer que eu traga. Mas eu só vou saber se eu me colocar de joelho e pedir, Senhor, posso fazer isso na tua casa? Senhor, essa roupa está digna para mim na tua casa, Senhor? Muitas pessoas ficam preocupadas, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que devo, não devo? Você está cuidando do templo do Senhor que é você? Se você está cuidando e você vai poder vir à casa do Senhor de forma digna, cuida. Mas procura apresentar-se ao Senhor aqui dentro de forma que o Senhor não venha te chicotear. E o Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo corrige. Nós que muitas vezes não queremos ouvir, mas Ele nos orienta. Será que isso que você está fazendo é bom? Ele fala. Nós que precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. E Ele vai nos orientar. E nós vamos trazer aqui para a casa do Senhor. E nós vamos fazer aqui dentro da casa do Senhor aquilo que é agradável para que o Senhor não venha nos chicotear. Amém? Eu convido você a colocar-se de joelho. Nós vamos pedir que o Senhor esteja nos dando sabedoria para agir conforme Ele quer. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, diante da Tua santa e bendita presença, Senhor Jesus. Pai, diante de tantas coisas que temos visto, Senhor Jesus Cristo, diante de todas as coisas que têm acontecido ao nosso redor, ó Pai, de muitas coisas que nós temos visto, Senhor Jesus, pregado em televisões, visto ao nosso lado, Senhor Jesus Cristo, pessoas que têm usado o Teu nome, Senhor Jesus, pessoas que têm colocado lugares dizendo que é templo de adoração a Ti, Senhor Jesus Cristo. Tem usado o Teu nome, Senhor Jesus, para se beneficiar, ó Pai eterno. Tem usado o Teu nome, Senhor, para se enriquecer, ó meu Deus eterno. E nós não podemos cair no mesmo erro dessas pessoas, Senhor Jesus Cristo. De usar este lugar consagrado, meu Deus eterno. De usar o templo, Senhor, o lugar que chamamos de templo, ó meu Deus eterno. Para agir de forma correta, Senhor Jesus, para fazer coisas que não agradam a Ti, ó meu Deus. Pai, diante da Tua presença, Senhor Jesus, eu me coloco, ó Pai eterno. Eu quero Te pedir a Deus que o Senhor esteja nos orientando, Pai, me ajudando a cada dia, Senhor, para que eu possa me postar dentro da Tua casa, dentro do Teu templo, Senhor Jesus Cristo, de forma que eu não venha profanar este lugar, ó Deus, com as minhas atitudes, ó Senhor Jesus, com a minha irreverência, Senhor Jesus Cristo, mas eu me coloque neste lugar, ó Pai eterno, de forma digna, Senhor Jesus, de forma a oferecer um culto que seja digno, Senhor, de Tua aceitação, ó meu Deus eterno. Pai, este lugar foi consagrado a Ti, ó meu Deus, para adoração ao Teu santo nome, ó Pai eterno. E nós não podemos fazer como aqueles cambistas faziam, ó Pai, como aqueles sacerdotes faziam, meu Deus eterno. Mas nós precisamos, ó Deus eterno, usar este lugar para adoração verdadeira a Ti, Senhor Jesus Cristo. E as minhas atitudes é que vão determinar esta adoração, ó meu Deus eterno. Eu Te peço, ó meu Deus, que a minha forma de me postar, Senhor Jesus, a minha forma de me vestir, Senhor Jesus, a forma que o que eu falar, ó meu Deus, eu não venha profanar este lugar, ó Pai eterno.
Meu Deus, me ajuda, Senhor Jesus. A todos nós como igreja, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que juntamente possamos oferecer um culto, Senhor, que seja digno da tua aceitação, ó meu Deus eterno. Possamos oferecer um culto racional, Senhor Jesus, um culto com sabedoria, Senhor Jesus Cristo, a ti, ó Deus. Ó meu Deus, nos ajuda, Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, esteja nos corrigindo nos momentos necessários, Senhor Jesus, quando se fizer necessário, Espírito Santo. Esteja nos falando, Senhor Jesus Cristo, que estamos agindo de forma indigna, Senhor, para que possamos nos consertar, ó Pai eterno. Ó Deus, nos ajuda, ó Espírito Santo, nos ajuda. Porque sabemos que um dia o Senhor vai voltar, ó meu Deus, e o Senhor irá buscar aqueles que não profanam o teu templo, Senhor Jesus. Aqueles que são verdadeiramente fiéis a ti, Senhor Jesus. Aqueles que estão filhos teus, ó meu Deus eterno. Aqueles que têm o prazer, a alegria de estar na tua casa cultuando, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus. Faz a tua vontade em nossas vidas prevalecer, ó Pai. Faz a tua vontade prevalecer, Jesus Cristo, em tudo, ó Pai. Que em tudo possamos olhar para este lugar, Jesus Cristo, para o pátio, Senhor, para as dependências da igreja, Senhor, para os instrumentos da igreja, Senhor, e ter em mente que foram consagrados para o louvor a ti, ó Deus. Possamos tratar com o devido zelo, meu Deus eterno, porque cada um dele pertence a ti, ó Deus eterno. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, a não cometermos os erros daqueles homens, ó Senhor. Nos ajuda, ó Espírito Santo, a não cometer os mesmos erros que aqueles homens cometiam, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, ó Deus. Aleluia, Senhor, aleluia, ó Pai. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia, ó Deus. Irmãos, todos vocês devem conhecer a história de Pedro, né? Era um dos três, né? Um dos três discípulos que Jesus mais, vamos dizer assim, que Jesus gostava de estar junto, né? Naquela cena da vida de Jesus lá que Jesus sabe o que vai acontecer com ele, que Jesus está vivendo aquela agonia do momento que estava chegando o momento da crucificação. Pedro foi uma das pessoas que Jesus chamou para ir com ele num certo lugar, e Jesus falou, fique aqui, eu vou ali orar, né? Então era uma pessoa bem próxima de Jesus. Né? E eu vejo assim um momento que Jesus pega, que Pedro dá uma resposta errada para Jesus, e Jesus fala, Pedro, Satanás ele está querendo cirandar com você. Ele está querendo peneirar você. Então, muitas vezes a gente ouve palavras que muitas vezes ela não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas uma coisa a gente pode viver com essa história de Pedro. No momento seguinte, a gente vê Jesus chegando para Pedro e colocando sobre ele a igreja, né? Jesus chama a atenção dele novamente, quando Jesus por 3 vezes faz a pergunta para Pedro, se Pedro, tu me amas? Né? E Jesus pega e manda que ele cuide da igreja de Cristo. Então, muitas vezes nós ouvimos palavras que talvez elas não sejam agradáveis aos nossos ouvidos, mas é tudo para o nosso crescimento. Muitas vezes para o nosso crescimento não são palavras de elogios que vai nos fazer crescer, mas muitas vezes palavras duras que nos fazem alcançar a maturidade. Então que essa lição para nós esta noite. Nós, durante o culto, nós recebemos uma notícia que ela não é muito agradável, mas nós gostaríamos de convidar o presbítero Adinel e ele vai trazer essa notícia para a igreja. Irmãos, nós estamos chegando ao término do culto e nós vamos orar ao nosso Deus e
orar em favor de algumas irmãos da nossa igreja, irmãos que as irmãs perderam sua mãe agora à tarde. Hoje era festa de aniversário da Heloíse. A Heloíse é filha da Cris. Eu sempre confundo a Adriana e a Cris. Né? A Cristiane, que é esposa do José Azevedo, né? E a sua irmã, a Adriana, esposa do Júnior. Né? E a mãe delas sempre vem à igreja, volta e meia vem à igreja, né? Já até participou algumas vezes da classe batismal, enfim. E hoje, que era o aniversário, e depois, retornando para casa, elas encontraram sua mãe morta. Eu não vou dar alguns detalhes, depois você não sabe, mas, enfim, encontraram morta. Elas estavam agora, tardezinha, muito desesperada. O pastor até já foi para lá, né? Acho que não sei se mais algum irmão foi para lá. Mas nós vamos, neste momento, orar pelos nossos irmãos, né? Pela Adriana, pela Cris, pelo José, pelo Júnior, pelas filhas, né? Das irmãs, né? São netas. E nós vamos pedir a Deus que dê o conforto a essas pessoas neste momento tão difícil de suas vidas. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Eterno Deus de glórias e de poder, Senhor, Tu tens tudo em Tuas mãos, todo o poder está em Tuas mãos. Tu conheces as vidas, Tu conheces as ações, as atitudes, Tu conheces os fatos, meu Senhor. Pai, neste momento nós nos apresentamos diante de Ti, suplicando, Senhor, em favor das Tuas filhas, pelo passamento de sua mãe, meu Senhor. Pai, neste momento de consternação, de tristeza profunda, nós rogamos a Ti que haja, Senhor, nesses corações, dando o conforto e o consolo que só Tu tens, meu Senhor. Pois nós não temos palavras, mas Tu tens, Senhor, poder para confortar as vidas, para consolar os corações, para trazer, ó Pai bendito, uma ação através do Teu Santo Espírito, meu Deus. Pai eterno e glorioso, trata estes corações, estas vidas, Senhor. Toma aquelas vidas em Tuas mãos, meu Senhor, e faz com que a Tua bênção possa, ó Pai bendito, de alguma forma trazer alívio àquelas vidas. Meu Deus glorioso e eterno, nós pedimos em favor da Tua igreja, em favor dos Teus filhos, aqueles que são mais próximos, aqueles que conhecem, ou mesmo aqueles que não se lembram, mas dê, ó Pai bendito, da Tua ação sobre estas vidas, sobre esses corações, para que nós possamos meditar, Senhor, na Tua grandiosidade e na afinidade da nossa vida, meu Senhor. Pai glorioso e eterno, nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos curvar as nossas cabeças e sermos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós hoje e sempre. Amém.